Livro Renascimento Espiritual, Chico Xavier. Denise Freire Valença, nascimento 19 de janeiro de 1962, desencarnação 24 de maio de 1985. Denise, 23 anos, de vontades e sonhos, filha única, florescia a vida. Da jovem estudante em seguimento aos seus objetivos, formada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica, exerceu sua profissão após abrir consultório em Ipanema, em sua cidade natal, Rio de Janeiro. Certa noite recebe um telefonema de amiga querida para um passeio pela cidade. Aceitou o convite. No volante de seu carro, na confluência das avenidas Epitácio, Pessoa com Garcia Dávila, seu carro é colhido lateralmente por outro veículo em alta velocidade, causando-lhe ferimentos que a levaram ao hospital Miguel Couto e a volta à vida espiritual. Procuramos ouvir o casal Valença sobre a experiência vivida. Embora não professássemos a doutrina espírita, as mensagens de nosso Denise, recebidas por Franciscano Xavier, nos despertaram, trouxe-nos nova motivação para a vida. Compreendemos que, muito além da vã filosofia humana, existe algo muito superior a que tínhamos de nos render. Esta visão nos levou a novos caminhos. Nada acontece por acaso. Não sei se teríamos hoje a mesma. Sem as lições transmitidas por essas mensagens, não sei se teríamos hoje a mesma tranquilidade de que somos possuídos. Chico, com sua existência inteira voltada para o bem, é a seiva alimentadora que nos aproxima da doutrina. Humilde, a aparência frágil, emana tal grandeza que a tudo sobrepuja e o reveste de imensa luz que se irradia para todos os que se aproximam de sua pessoa. Querida mamãe, Dorinha, querido papai de Jair, agradeço pelas vibrações e lembranças de amor com que me fortalece. Tenho trabalhado bastante, graças a Deus, e a vovó Purificação, apesar de prosseguir em tratamento de renovação, tem sido para mim uma grande bênção. Não é vaidade, mas vovó desejou uma reforma de apresentação e vem obtendo o êxito preciso, porque semelhante realização demanda muito esforço e disciplina. Está muito linda, transformada, e notei com surpresa que ela solicitou dos mentores que nos assistem a colocarem na aparência dos 40 anos. Não deseja parecer jovem nem velha, e sim reconquistar os seus traços da idade mediana. O processo dessa novidade vai indo naturalmente vagaroso, mas tem sido positivo, e falo-nos a todos, a mim e aos nossos amigos, que quer surgir aos olhos dos filhos em plenitude de modificação para melhor, assim como os vi quando pequenos. Afirma a vovó Purificação com o justo orgulho de mãe que soube ser dedicada, generosa para com todos nós e os seus familiares. Aliás, esse processo, dizem, não é exclusividade dela. Muitos companheiros da vida espiritual solicitam a mesma renovação e aceitam difíceis
ginástica com assistência médica, considerando que os parentes um dia virão todos para o encontro no lar espiritual de nossa família. Quanto a mim, tenho obtido melhoras positivas no trabalho de enfermagem e de auxílio aos doentes. Mentores amigos me conduziram ao conhecimento de que os enfermos da terra possuem a ficha kármica, isto é, a relação do que foram e do que fizeram na existência última, que em cada caso é uma espécie de síntese das existências passadas de cada um. Aprendi que as doenças e os acidentes estão ligados ao que fomos e fizemos no pretérito. Por isso é que muitos doentes e muitos enfermos não podem melhorar ou evitar as provas de pronto. Meu Deus, como tudo isso é belo! Ao alcançar conhecimento disso, verifiquei que a terra não é o vale de lágrimas que tantos nomeiam como sendo verdade. A terra é um parque admirável de tratamento, onde vamos encontrando pouco a pouco a nós mesmos e muitas vezes as melhores ou vantagens que desejamos, com os choros e provações de que desejamos nos libertar. Não podem chegar às pressas. É preciso que nos confortemos com o devagar e com o pouco a pouco, resguardando em nós o espírito de paciência e de aceitação. Não atingiremos as realizações que expressam nossas esperanças e anseios a custos e recursos de que dispomos, e sim quando nos ajustarmos às leis de Deus. Com isso, procuremos saber que paciência, disciplina, calma e fé em Deus, caridade e renúncia são remédios preciosos do laboratório universal da vida imperecível. Já escrevi demais. Papai de Jair, mamãe Dorinha, abençoe-me e distribuam, por favor, as minhas lembranças com todos os nossos. Sempre agradecido, sua filha do coração que não os esquece, sempre a filha que lhes pertence, perante a bondade de Jesus. Sempre com saudade e amor, Denise Freire Valença. Querida mãezinha Dorinha, Jesus abençoe, concedendo-lhe junto de meu pai, de Jair, muita saúde, paz e felicidade. Conquanto tenhamos nesta noite a presença do tio Moacir, a quem desejo tudo de bom que a vida nos possa oferecer. O meu desejo de hoje é o de abraçá-la com muito carinho pela passagem de seu querido aniversário natalício. As felicitações que lhe trago nascem do meu coração, com as vibrações de meu filial amor a cercá-la de meus melhores sentimentos. Tento afastar do meu pensamento os temas prediletos de minha palavra humilde, para concentrar-me unicamente na festa espiritual em que nós, a vovó Purificação e eu, nos reunimos para dizer-lhe que amamos com este amor que se nos represa da alma, a aterrizar-se de nós mesmos, a maneira de fonte bendita em que recordamos a sua bondade e a abnegação para conosco e para com todos aqueles que nos partilham os laços familiares. Temos anualmente a comemoração do Dia das Mães e imagino, em meu afeto, que o aniversário de nossas mães no mundo é o dia dos filhos e das filhas que em vão procuram expressar o reconhecimento que lhes vai no espírito. Digo em vão porque trazer a palavra falada ou escrita, a gratidão pelo devotamento de nossas mães é algo impossível. Porque as palavras do mundo se assemelham aos tijolos de construção. Isoladamente ou no emprego parcial são sempre frios, e mesmo nas mais belas construções terminadas, continuam simplesmente no campo da forma, sem exprimir o que existe na alma que agradece e que ama. Se eu pudesse, traria todos os filhos que moram na saudade das mães presentes, para que o nosso júbilo fosse ainda maior. Não podemos, entretanto, perder a esperança. Sabemos que um dia a infinita bondade de Deus lhe permitirá os rebentos queridos do lar que as antecederam na vida maior. Digo isso emocionadamente porque no íntimo desejaria que todas as mães sejam agraciadas com a notícia de filhos inesquecíveis. Para elas, mãezinhas, os nossos votos de que semelhante realização aconteça tão cedo quanto queremos vê-las a todas alegres e consoladas. Creio que a vovó Purificação se rejubila com as minhas expressões, porque temos ambos a felicidade de encontrar a mãezinha querida e a filha abençoada na data do seu natalício. Estamos felizes ao ver o tio Moacir em nossa companhia e solicitamos para ele a proteção de Jesus. Recordo o provérbio: filhos criados, trabalhos dobrados. Mas isso não é senão um conceito parcial da existência terrestre. Os filhos adultos, e principalmente aqueles que já se encontram libertos da vida física, por muito parecem indiferentes, se regozijam com a presença dos queridos corações maternos, aos quais foram concedidos ou emprestados pela misericórdia de Deus.
Recebo desse modo, querida mãezinha Dorinha, os parabéns da sua filha Denise em seu formoso dia. Que o Supremo Pai lhe conceda, junto do papai de Jair, de todos os nossos entes queridos, a saúde e a paz, o fortalecimento e a alegria que, se me fosse possível, colocaria eu mesmo em suas mãos. Feliz aniversário, querida mamãe, que as flores e frutos do bem, que a sua bondade tem plantado no curso do tempo, se multiplique, o que rogo hoje nas minhas orações sempre. Com estes meus votos, recebo, querido mãezinha, o meu abraço extensivo ao papai de Jair, ao tio Macia, ao mesmo tempo em que ele entrega o coração de sua filha, sempre mais reconhecida, Denise Freire Valença. Esclarecimentos. Pais de Jair Gonçalves Valença, Doralice Freira Valença. Avó Maria Purificação da Silva Freire, materna, desencarnada em 24/4/1988. Tio Moacir Freire, tio materno. Adelmo Franco Tomé, nascimento 15 de janeiro de 1962, desencarnação 2 de fevereiro de 1989. Adelmo Franco Tomé, jovem engenheiro civil formado pela Universidade de Santa Cecília, na cidade de Santos, São Paulo. Quando retornado com a sua noiva, Mari Melri, da cidade de Campos do Jordão, onde foi visitar uma obra civil de sua responsabilidade, viajando pela autoestrada Quiririm, via sem grande movimentação, inesperadamente percebeu que seu automóvel se desgovernou, provocado por uma derrapagem. Adelmo tentou em vão controlar o veículo. Melri, percebendo o que estava acontecendo, gritou quando, reteando o acostamento do veículo, lançou-se a ribanceira abaixo em várias capotagens. Sem maiores explicações, ela sustentou-se no interior do veículo, saindo ileso do acidente. Adelmo, lançado fora, teve ferimentos que lhe provocaram fortes hemorragias. Socorrido pela guarda rodoviária com o auxílio de Melri, foi levado à expressa ao Hospital das Clínicas de Taubaté, vindo a desencarnar, segundo após a sua entrada, a esse pronto-socorro. Fato que este jovem engenheiro explica muito bem à família em sua mensagem esclarecedora. Querido papai Adelmo, querida mãezinha Ivete, Deus nos proteja e abençoe. Aqui estamos nós para alguma notícia. Uma consoladora surpresa, vê-los com a nossa Adilene e com as lembranças mais queridas. Entendo que os nossos sofrimentos foram quase iguais. Digo quase porque perdi mais entes queridos em número. Como foi? Pergunta. Impossível descrever o momento em que o grito de Melri me feriu os ouvidos. Depois foi a queda do carro. Lutei para controlar o volante, mas todo o meu esforço foi infrutífero. A ribanceira estava renteando com os pneus, e naquele desabamento do veículo, notei que por dentro de mim a dificuldade se ampliava. O desejo de socorrer a companheira era muito grande. Entretanto, notava que o meu corpo parecia um instrumento cujas costas se arrebentavam. Pensei na oração, mas concluí que o meu tempo estava esgotado. Procurei minhas forças sem encontrá-las. Lembre-me dos primeiros socorros. Ouvi vozes, mas não consegui entendê-las. Os meus conflitos continuavam. A cabeça estava anulada porque não sentia a noção de rumo. Não sei se me demorei naquele pobre corpo contundido e estragado por muitas horas. Mantinha somente a vaga ideia de que estava sendo assistido. Minha canseira era grande e a lembrança dos pais queridos, da irmã e da Melri me dominava. Chegou o momento em que a ansiedade mais profunda me tocou o coração. Os olhos se cobriram de uma névoa espessa e lobriguei o vulto de uma senhora que me abraçava e me convidava a segui-la. Digo lobriguei o vulto porque não dispunha de recursos para vê-lo de todo. O meu estado de angústia era grande demais para vacilar ante qualquer medida de auxílio. A senhora me enlaçou qual se eu fosse uma criança dormir. Julgo que o meu esforço fora muito grande, embora os meus minutos fossem tão curtos, e caí num torpor que não compreendi. Mais tarde soube que eu estava sob a assistência de uma bisavó querida.
Não me retornei tão depressa como se pudera pensar. Prossegui inconsciente, depois de muitas horas pude acordar. A derrapagem estava em meu cérebro, Melry a partilhar-me daquela aflição que se faziam vivas em meu pensamento. Acordei na certeza de que estava deixando um pesadelo para trás. No entanto, conquanto as minhas cordas vocais estivessem adormecidas, impedindo-me qualquer diálogo, escutei um enfermeiro que veio em meu socorro esclarecendo que eu perdera o corpo físico. Encontrado no aposentarejado e amplo e conservava a convicção de que me achava no Instituto de Tratamento para Acidentados. Ansiava saber de Melry. Entretanto, o amigo me falava sem aspereza e sem exigência, para logo me convencer de que toda a minha vida se transformara. Chorei muito à afeição de um menino contrariado, mas o companheiro inesperado me advertiu que as minhas melhoras foram o tamanho da minha conformação. Comecei a esforçar-me por aceitar o acontecimento e poucos dias pude retornar a falar e conversar. Penso que a ocorrência da morte do corpo está muito longe de compreensão dos que ficam na retaguarda. Agora estou encontrando o refazimento preciso. E com a proteção dos amigos que me assistem, venho dizer que estou quase bem e estarei bem quando as saudades não me oprimem o íntimo com tanta força. Agradeço os auxílios que me enviaram através das preces e espero que continue a prestar-me esse auxílio. Peço a mesma proteção a Melry e mantenho a certeza de que meu equilíbrio total virá breve. Pais queridos e querida irmã, não posso nem devo chorar. Por isso termina esta carta tão difícil de ser obtido num correio incerto qual o que conheço por aqui. Rogo desculpas a Melry pela experiência com que procurei orientar o volante no momento em que prevalecia a minha desatenção e reunindo a querida irmã e os queridos pais no meu caminho, ainda marcado de preocupações. Afirmo-nos que a minha família prossegue inalterável. Um abraço do filho saudoso e agradecido, Adelmo Franco Tomé. Esclarecimentos: pais Adelmo Tomé, Ivete Franco Tomé, irmã Adeline Franco Tomé, noiva Melry Sanches Conte, Luiz Eduardo Cassiatori, nascimento 5 de março de 1970, desencarnação 12 de abril de 1984. Luiz Eduardo Cassiatori, aos 6 anos de idade, foi acometido pela leucemia linfóide aguda, com vários anos de tratamento em radioterapia e quimioterapia. A doença parecia ter chegado ao fim. Passado algum tempo, aos seus 12 anos de idade, é obrigado ao novo tratamento. Evidenciava traços de retorno da moléstia, que levou mais 2 anos sob os cuidados médicos. Desencarnou aos 14 anos. Em sua curta existência, Luiz Eduardo esforçava-se para combater a doença que o consumia. Estimulava-se muito na ginástica e no esporte, praticava hóquei sobre patins. O médico que o assistia sugeriu o seu afastamento dessa modalidade esportiva por achá-la demasiadamente desgastante ao seu estado físico. Ele recusou o conselho médico, continuando a praticá-la. Luiz Eduardo não conseguiu vencer essa partida com a vida. Sua vovó Maria veio ao seu encontro. É de se notar também em sua mensagem um encontro com um amigo que se deu a conhecer por tio Pinelli. Esse tio, quando encarnado, chamou-se Euclides e era conhecido por Pinelli. Luiz Eduardo não o conheceu em vida, fato que marcou profundamente a família por não terem em suas lembranças a imagem desse espírito. Por ocasião da visita ao Chico Xavier, também não conheceu seu bisavô Fernando. Querida mãezinha Niltes e querido papai Fernando, recebam com o Luciano os meus pensamentos de paz e alegria. Compreendo os desejos de notícias novas. Quem ama quer sempre confirmações, mais confirmações. As mensagens entre esses corações queridos se tornam um alimento espiritual e noto aqui na vida maior que a ligação entre pais e filhos não foge à regra.
Posso dizer-lhe que foi seguindo para frente Posso dizer que vou seguindo para frente com as maiores esperanças. Tratamentos e reajuste passaram, agora estou em forma para o trabalho que me reservaram aqui. Até agora já consegui exercitar assistência a irmãos doentes em hospitais diversos. De tanto lidar com o meu próprio caso, sempre rodeado de dores, aprendi o caminho do serviço aos nossos amigos considerados em posição grave de saúde. Isso tem sido para mim um exercício dos mais úteis, porque nós, os rapazes de minha faixa, que estimávamos tanto ginástica e tantos jogos esportivos que nos favorecessem a forma física, por aqui reconhecemos que existe uma ginástica diferente, aquela da alma que se inclina sobre outra alma prisioneira do corpo, de modo que lhe apagar os ápices de sofrimentos e inquietações. Esse trabalho, mãezinha Nilton, venho realizando com o meu bisavô Fernando, cuja paciência e compreensão representa exemplo dos mais altos em meu benefício. De nossos familiares reconheço que tudo procede sem novidades que possam causar qualquer intranquilidade e rendo graças a Deus por isso. Entretanto, noto o nosso Luciano um tanto nervoso e difícil, especialmente quando me dirige seus pensamentos. Desejo pedir ao irmão que se acalme e conserve a confiança em Deus. Luciano precisa ser um moço forte, compreensível, que se desenvolve tanto na inteligência quanto no coração. Não espero vê-lo irritado, descontente com a vida. De minha parte, farei o possível para que ele cresça cada vez mais nos estudos, nas aspirações de ordem superior. Aqui a vovó Maria Delgado continua a dispensar-me assistência maternal e reconheço que somente a paz em nós se fará paz se fará paz nos outros e muitas outras disciplinas do adquirindo para ser realmente útil. Mãezinha Nilton e papai Fernando, agradeço-lhe todos os auxílios que me endereçam. Prometo retribuir-lhes o devotamento um dia quando puder. De meu lado, limitar-lhes o gesto de bondade e compreensão para conosco. Encontrei aqui um amigo que se deu a conhecer por tio Pinelli, com quem vou aprendendo valiosas lições. As saudades são as mesmas dos primeiros dias de minha transferência para cá. Mas o meu bisavô Fernando vem me ensinando que as saudades são formas de apelo ao trabalho do bem. E que servindo aos outros, quais, se os outros fossem os nossos, que tanto amamos, transformaremos gradativamente os nossos sentimentos para que as nossas saudades não se façam lamentações, e sim ocasiões para trabalhar e servir sempre mais com a vontade de Deus do que com a nossa própria vontade. Não me supunha transformado no muro da indiferença, não é isso. Aqui estou aprendendo a amá-los com pensamentos mais altos que nos induzem todos a precisa renovação espiritual. Com o meu coração nas palavras, peço aos pais queridos para me abençoar e rogo ao Luciano aceitar o meu abraço de otimismo, confiança, muito carinho, com saudades muitas do filho e irmão que os ama cada vez mais. Sempre o filho e irmão agradecido, Luiz Eduardo Cassiatori. Esclarecimentos. Pais: José Fernando Cassiatori, Nilton Aparecida Pinelli Cassiatori, irmão Luciano Cassiatori, bisavô Fernando Cassiatori, desencarnado em 1951, tio Pinelli, Euclides Pinelli, vovó Maria Delgado, bisavó materna, desencarnada em 1975. Gilson Gravena de Souza, nascimento 22 de dezembro de 1963, desencarnação 2 de março de 1980. Palavras consoladoras e
e que se confirme para a família Souza. Gilson relata ao seu irmão Walter que o socorreu quando foi atingido por um projétil disparado por desconhecido, perfurando o seu pulmão ao se encontrar em uma roda de amigos. A surpresa e a confirmação da vida espiritual continuava. A vovó Eusídia era a benfeitora que por ele velava quando passava pelo refazimento, amparado pelo sono. Na expectativa, os familiares rejubilavam-se na alegria que amenizava as dores e a saudade da ausência de Gilson. Mamãe Iracema e papai Pedro Paulo entendiam que Jesus os confortava com as bênçãos da presença de Gilson. Rogava a mãezinha querida as preces constantes em seu favor para que pudessem afirmar-se na vida espiritual como um aluno da cristandade, alertando sobre encontros que tiveram na vida espiritual quando sua mãe acreditava que fossem sonhos. Gilson pede o esquecimento do acontecimento e para que não cultivem qualquer ressentimento, o que muito sensibilizou a família. Ao receber a mensagem, o senhor Pedro Paulo, impressionado, dizia: eu e minha esposa só deixamos ao Chico o nome do Gilson, as datas do seu nascimento e falecimento. O Gilson veio relatando todo o ocorrido como realmente aconteceu, baleado por um desconhecido em uma roda de amigos, enquanto conversavam, e o encontro com a vovó Eusídia, nome pouco comum de se encontrar entre nós. Querida mamãe Iracema, sempre querida mamãezinha, peço a sua bênção tanto quanto rogo essa luz ao papai Pedro Paulo. Mamãe, não sofra mais, lembrando o que me aconteceu. Estou aqui com a vovó Eusídia, que me afirmou que o seu coração e o dela formam um só. Ignoro até hoje de onde partiu o projeto que me abateu. Lembro-me de que o Valtinho me apanhou chorando nos braços, diante do grupo que se condensava em torno de nós, nada mais vi. E nem senti senão que me via dominado pela fome de repousar. Queria dormir e o meu próprio corpo encontrou medo de se aquietar, sem que eu viesse a movimentar qualquer outro tipo de providência. Em seguida, a esse descanso na inconsciência de mim mesmo, acordei ao lado de alguém que velava o meu sono. Esse alguém era a vovó Eusídia, que me disse ser minha mãe também. Tanta bondade transpareceu do acolhimento dela que me consolei nas lágrimas que me subiram do coração para os olhos. Chorava ao saber me separado do seu carinho e longe de casa. Os três irmãos e os pais e o papai estavam cada vez mais vivos em minha memória, e a morte me pareceu um carrasco cruel. Pouco a pouco a vovó Eusídia me acalmou, e quando fui ao seu encontro, embora misturasse o meu pranto com o seu, nada havia mais revolta em meu íntimo. Não havia mais revolta em meu íntimo. De certo, fora alvejado por alguém que me tomava o lugar na desencarnação, para que em mim se cumprisse as leis de Deus. Se me achava tão vivo quanto antes, não tinha de que me queixar na transferência à vida. Sua saudade me doeu e ainda me dói profundamente no peito. As suas preces, querida mamãe, me servirão de âncora. Estarei no lugar de um filho amigo e de um cristão que não deve se esquecer do que nos foi ensinado por Jesus. Peço dizer especialmente ao Carlos, ao Valtinho e ao Rogério, que desejo o esquecimento para o acontecido. Se eles souberem de algum detalhe do sucedido, que me façam a caridade de não cultivarem qualquer ressentimento. Estou bem, melhorando sempre, e não desejo cair em depressões por motivo de ações que foram movidas contra alguém, seja quem seja, em nome de minha memória. Os seus sonhos, mãezinha, não são sonhos, são encontros nossos na vida espiritual, nos quais procuro mostrar-lhe a minha alegria por estar começando a trabalhar. Não quero dispor de tempo para defesas de meu nome, atividade que nem Jesus quis adotar. Estamos felizes porque temos Deus em nossa fé, e com a nossa fé venceremos. Muitas lembranças aos irmãos e aos amigos. Não posso escrever mais. A vovó Eusídia me pede o ponto final para não incomodarmos aos irmãos que já se acham cansados e com sono depois do dia trabalhoso de cada um. Vovó lhe envia muitos beijos, e eu entrego ao seu carinho e ao meu pai o coração inteirinho do seu filho.
Gilson Gravena de Souza. Esclarecimentos. Pedro Paulo Souza, Iracema Gravena Souza. Vovó Eusídia Zanin, desencarnada em 20/2/1974, materna. Irmãos Walter Gravena Souza, Rogério Gravena Souza, Carlos Gravena Souza. Olimar Feder Agostinho, nascimento 14 de dezembro de 1952, desencarnação 8 de junho de 1982. Olimar, advogada, formada pela Universidade Mackenzie, cursando secretariado no Colégio Dante Alighieri, estudos secundários no Colégio Pio XII, desencarnou em época de plena felicidade, voo VASP, Fortaleza. Olimar voou para os desígnios de Deus, do seu passado, da sua volta, cumprindo um agradecimento, um reencontro feliz. Olimar viajou para Fortaleza ao encontro de seus padrinhos de casamento. Casaram-se 3 meses antes do acidente que a vitimou. Contagiado pela felicidade, resolveu passear em visita ao casal patrono desse evento feliz. Sua ansiedade contagiante a fez viajar sozinha, antecipando-se ao seu esposo, que ficou retido por problemas profissionais e viajar no dia seguinte com destino à Bahia, prevendo encontrá-lo durante a noite em Fortaleza. Enquanto que não se realizou, Olimar foi vítima do acidente aéreo de Fortaleza. A aeronave que a transportava chocou-se com a serra próxima ao aeroporto. Em sua mensagem, Olimar descreve os seus familiares, suas preocupações e detalhes que alentaram em muito aos que estão presos em suas saudades, reforçando em amor e carinho os passos que seu esposo deveria tomar no segmento de sua vida. Ela confirma essa preocupação. Em sã consciência, não posso prendê-lo à minha lembrança, a não ser no sentido construtivo das boas recordações. Auxiliá-lo a encontrar a pessoa certa que me substitua em casa é o meu dever. Provado esta, que a aparência da tristeza pode ser revertida em aparência feliz, quando se percebe a grandiosidade de Deus a amparar-nos com o seu paternal amor. Querida mãezinha Olinda e querido papai Gerson, estou presente com a prima Disse, um tanto mais, a vida nova a que fui trazida de inesperado, segundo o acidente que conhecemos. Mãe Olinda, acalme-se, peço-lhe, se eu pudesse entrar em seu coração querido a fim de reformular toda a estrutura de sua alegria de viver, creia, já teria feito há muito tempo. Realmente, semelhante empreendimento é impraticável, mas o auxílio precisa, a fim de que se desligue mais amplamente dos assuntos que ficaram. Aqui não me faltam mentores que me guiam. O avô Francisco e o vovô Bruno são 2 professores de lógica, ensinando-me a raciocinar com acerto, e a avó Marreta, que se me faz igualmente mãe espiritual, me acompanha com muito bom senso e desejo claro
e desejo claro de acertar. Mãezinha Olinda, estamos falando nas transformações justas que a minha desencarnação repentina ressuscitou. O maior dos problemas, a meu ver, neste caso, é a necessidade do nosso cara Geraldo no sentido de se dispor à reedificação do lar que ele sonhou ao meu lado. O esposo, porque haja ficado nessa condição, não deixa de ser um homem jovem, precisando reconstituir-se. Mãezinha Helena é para ele uma presente de paz e de luz. Entretanto, o homem reclama outros tipos de assistência, além daquele que usufrui junto ao amor materno. O seu coração, mamãe Olinda, compreende que sou humano e tenho um sentimento ainda frustrado pelo desastre que nos impôs tantos lances de renovação. Mas não será justo que me apegue ao Geraldo. A maneira da era num mundo repleto de painéis representando os sonhos e a esperança com referência ao lar. Devo reconsiderar a minha afeição e partir para a mudança precisa, conferindo ao esposo de ontem a liberdade de se restabelecer na vida doméstica. Geraldo é um homem profundamente bom e amigo. Em sã consciência não posso prendê-lo à minha lembrança, a não ser no sentido construtivo das boas recordações, auxiliá-lo a encontrar a pessoa certa que me substitui em casa, é o meu dever. Aqui aprendo que se pode amar um homem de bem, tal qual é, mentalizando-lhe a presença como sendo a de um filho. Quando não se tem amor, aquilo que se quer, cabe-nos a obrigação de amar o que temos na pessoa, nas pessoas queridas, e sei que tenho em nosso querido Geraldo os melhores vínculos de afeto e lealdade. Isso, porém, não inibe a natureza de rapaz que aspira a ser pai de filhos felizes e assim ancorar numa casa em que o devotamento de uma companheira lhe faça alimento espiritual de cada dia. Peço-lhe desse modo ao seu carinho e dedicação ao papai Gerson. Nos preparamos a fim de auxiliar a mãezinha Helena quanto ao apoio que filho necessita, de modo a seguir mais tranquilo vida afora. Já pensei bastante sobre o meu problema sentimental e devo reeducar-me para o cultivo do amor maior, aquele amor que transformará a mulher na proteção materna para o homem amado. Não posso apegar-me a outra atitude, porque o nosso Geraldo merece de sua filha toda a compreensão e todo o apoio acerca de resoluções que a ele seja compelido a assumir. O acidente da serra já se foi. Ninguém lhe recomporá as consequências que ficaram nos destroços da máquina, que não pôde cumprir o esquema da viagem pela qual se conduzia. Sonhos e ilusões, aparentemente por vezes, são obrigados a observar os destroços que a vida lhes impõe, e por essa razão conto com o auxílio a fim de que eu seja para o nosso estimado Geraldo uma proteção e uma bênção, mas nunca um estorvo. Ele será auxiliado pelo amor infinito do nosso Pai Celeste e cumprirá as nossas tarefas do homem de bem que lhe forem assinaladas. Isso para nós é muito mais compreensível e mais importante do que vê-lo a maneira que o de um viajante transviado, seguindo no tempo sem rumo certo. Desejo dizer-lhe que vou melhor ainda, mas ficarei muito melhor se puder sabê-lo, distribuindo minhas lembranças de jovem, casada recentemente, impedida pela força da circunstância de se despedir transitoriamente dos seres que lhes fazem mais caros. Sei que para seu carinho desvencilhar-se do material que lhe foi restituído por mãezinha Helena é quase uma ofensa. Entretanto, mamãe, não seria melhor distribuir os pertences que levam etiquetas de meus, fazendo deles a alegria de outras moças que sonham como eu sonhei? Pergunta. Além disso, revisar todas aquelas peças periodicamente ou quase todos os dias é uma perda de tempo que não desejo para nós, com o agravante de que oferecemos campo livre para as traças que virão inexoravelmente sobre as minhas pobres lembranças. Mãezinha Olinda, o que passou, passou.
Sigamos ao encontro da nova vida, auxiliando ao nosso caro Geraldo em tudo que nossa cooperação se faz possível. Creio que disse tudo que desejava. Nossa disse, me chama com a vovó Marreta, que nos espere e reúna o querido papai Gerson, a querida mãezinha. Um abraço de muito carinho e de muitas saudades. Espero especialmente para o seu coração querido. Espero especialmente para o seu coração querido. Peço a Deus lhe envie a chuva de meus beijos de gratidão, de amor com a alma toda de sua Oliomar Feder Agostinho. Esclarecimentos: pais Gerson Feder, Olinda Strifezer Feder, esposo Geraldo Agostinho, sogra Maria Helena Agostinho, avó materna Marieta Strefezi, nascimento 22/4/1898, desencarnação 19/7/1949, avô paterno Bruno Cavalcante Feder, nascimento 28/5/1900, desencarnação 4/2/1956, avô do esposo Francisco Felipe Agostinho, nascimento 22/9/1892, desencarnação 14/9/1963, prima materna Dice Casella Monteiro, nascimento 12/7/1937, desencarnação 12/1/1976, Cláudio Gianelli, nascimento 17/7/1947, desencarnação 16/11/1992. Formado em advocacia pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, dias antes de desencarnar, deixava transparecer para seus familiares uma insistente preocupação de que sua partida deste plano terreno estaria prestes a se cumprir. Em vários comentários, externava à sua esposa essa preocupação, que não demorou muito a acontecer. Ao dirigir-se para sua residência, após ter saído de uma instituição bancária, quando fora cumprir as obrigações de um bom cidadão a saudar seus compromissos empresariais, foi perseguido e atacado por assaltantes a poucos metros de seu lar, sendo alvejado por um projétil, vitimando até a morte. Uma bala mortífera, como comenta em sua mensagem. Pessoa muito querida no meio familiar por seus dotes de bondade e alegria, Cláudio rapidamente se refez na espiritualidade, pois no seu aprendizado terreno buscava sempre no diálogo e no carinho encontrar soluções que abrandassem as necessidades existentes. Suas palavras provam isso, mas quando tive o primeiro impulso de revolta, meu pai acerenou-me, pedindo que eu entregasse tudo a Deus e de nada me queixasse. Segui aqueles conselhos que me tocaram a alma e pude esperar que passassem alguns dias até o momento de Revesildo e os filhos. Chico Xavier afirmava que Olídia, irmã de Cláudio, estava a caminho de Uberaba e que chegaria nos próximos minutos. Ela não havia confirmado sua ida a Uberaba e, conforme Dona Zilda, Olídia, naquele dia, aprontou-se com necessidade absoluta de ir em viagem ao encontro do Chico. A mensagem de Cláudio foi a única recebida naquela noite. Queridos irmãos, Odile e Gilberto, Jesus os abençoe, muito grato. Vocês vieram a este pouso de prece, pensando no irmão que foi violentamente afastado da existência. Lamento que a nossa querida Zilda não tenha tido a oportunidade de vir com vocês. Estou bem tanto ver a esposa tão atribulada. Não me permite um passo a mais na renovação do que necessito.
Rogo, porém, a vocês dois, irmãos de minha alma, entregarem a ela e aos meus filhos queridos a certeza de que estou sempre vivo para continuar a amá-los e protegê-los quanto se me faz possível. A morte do corpo é a mudança de vestimenta, sem alterarmos naquilo que realmente somos. Rogo desta abençoada noite, para que se transforme nos mensageiros de minha esperança de esposo e pai. Nunca poderei esquecer a família querida em qualquer circunstância, Zilda, a companheira fiel e sempre mais querida por mim, com Eduardo, o nosso Dudu, com o nosso Fábio, que foi em todos os dias o nosso amado Fabinho, com a nossa Silvia, minha filha do coração, e com os nossos menores, Vinícius, nosso caçula, estarão comigo na memória em todos os momentos. Digam-lhes, por favor, que estou bem, do ponto de vista do amparo e socorro. Entretanto, carregando o pesado fardo da saudade, de vez que não me seria possível, nem mesmo na morte, esquecer nossa felicidade e harmonia em família. Para esclarecimento, especialmente a nossa Zilda, comuniquem a ela que estive consciente, embora plenamente anulado, até o hospital São Caetano. Quando me vi cercado por médicos e enfermeiros, um homem chegou de leve até onde me achava, estirado, e se aproximou de meus ouvidos, dizendo: filho, não tenha medo, Jesus não nos abandona. Não se aflinja com a agressão de que foi vítima. Descanse o seu pensamento, que a dor esfacela, e pense na bondade de Deus. Entregue a esposa e os filhos à misericórdia divina e repouso. Quem me falava assim no tom que não posso esquecer? Pergunta. Quem me falava assim no tom que não posso esquecer? Perguntou. Ele respondeu-me: estamos juntos, sou o seu pai, Mário, que volta a você para transportá-lo comigo. Ao ouvir aquelas palavras, as lágrimas me brotaram dos olhos e procurei a tranquilidade na oração última. Então senti que, enquanto ali se preocupavam com o meu corpo ensanguentado pelo tiro que me alcançara, meu pai ali estava comigo, auxiliando-me a confiar em Deus. Uma bênção de paz me desceu ao coração e entreguei-me aos braços de meu pai, que se fazia acompanhado de outros amigos. Retiraram-me do corpo devagarinho, como se para ele houvesse voltado a ser criança. Colocou-me de pé e abraçou-me como se eu estivesse nos dias da minha primeira infância, e tão pacificado me vi que entrei num sono calmante para mim, naquela hora incompreensível. Em seguida, carregando-me nos próprios braços, notei que deixávamos o hospital e nos pusermos a caminho. Chegamos seguidos pelos amigos que lhe partilhavam aquele maravilhoso transporte, e fui internado numa clínica de grande tamanho, numa paisagem que não era mais a nossa. Ali, com a passagem de algumas horas, meu pai informou-me quanto à minha nova situação. Fiquei ciente que alguém projetara sobre mim uma bala mortífera, mas quando tive o primeiro impulso de revolta, meu pai acerenou-me, pedindo que eu entregasse tudo a Deus e de nada me queixasse. Segui aqueles conselhos que me tocaram a alma e pude esperar que passasse alguns dias até o momento de revezio dos filhos. Chegou esse momento em dezembro e pedi a Jesus me desse a bênção do Natal para que me aproximasse da esposa querida sem agravar-lhe a mágoa diante do ato infeliz que me afastara da existência física. Cheguei emocionado em nossa casa, na rua Tomé de Souza. Achei a querida esposa tão ferida no íntimo que não suportei o pranto que se represava dentro de mim. Chorei e choramos juntos, e até agora estou trabalhando para serenar-lhe o pensamento de mãe que enfrenta as provações da viuvez. Depois dos primeiros reencontros, nos quais beijava com ela cada um de nossos filhos, pude visitar vocês, Odília e Gilberto, em São Bernardo, e rever a mamãe Benedita, igualmente desolada. Nessa luta pelo apaziguamento da família tenho estado até agora, mas peço a vocês rogarem a nossa Zilda com formação e esperança. E roguem também aos meus queridos filhos não comentarem a dolorosa prova de meu desenlace da vida física, nem
guardarem qualquer desconfiança ou veneno do ódio no coração. Peçam ao Dudu conforme-se, auxiliar aos irmãos para que não se queixem de minha vinda para o novo ambiente em que estou, pois a paz da família é a minha paz. Quem comete um delito fere a si mesmo e não a vítima que cai prostrada em defesa, mas confiante em Deus. Você, querida Odília, a quem amamos por nossa mais querida irmã, você que tem a experiência de haver lido ou revisto tantos processos, ajude minha e nossa família a pensar, abençoar e perdoar. Quem mata o corpo de alguém terá ferido a si mesmo, estrangulando a memória e perdendo a própria paz. Há situações em que não podemos sorrir, mas em todos os instantes não será possível entregar-nos a Deus, desculpar e confiar. Que os assuntos transitem na justiça é um problema dos homens. Mas por nós mesmos sabemos que Deus é vida, paz, bondade e justiça. Estou quase feliz, se não for o sofrimento da saudade. No entanto, pensando assim, estou quase feliz porque estou podendo falar a vocês e ao nosso caro Gilberto, que são irmãos de meu coração e apoios de minha vida. Peçam a Zilda para conservar a loja que Deus nos concedeu para o pão de cada dia, que ela tenha a certeza de que continuarei a partilhar com ela os nossos sonhos meninos e os nossos meninos o trabalho habitual. Sobre o que me aconteceu, que todos os nossos guardem silêncio e me ajudem com os pensamentos de perdão e paz, nada de agravar problemas que não nos pertencem. Digam ao Dudu para ir com alegria ao nosso recanto do Guarujá. Quando quiser constituir as próprias forças, não desejo que meu filho já maior tenha receio de solidão. Quando lhes for possível, levem meu carinho à mamãe Benedita, e quero que vocês dois saibam que a nossa estimada mãe Dona Lili aqui se encontra em minha companhia e abraça-os carinhosamente. Ela se declara muito agradecida à dedicação de vocês no tempo em que esteve adoentada e abatida, e afirma que pede sempre a Jesus abençoá-las e auxiliá-las cada vez mais. Queridos irmãos, Odília, Gilberto, a emoção não me permite escrever mais. Agradeço a vocês dois por todo o bem que nos fazem. Com muito amor a nossa querida Zilda, aos meus filhos, rogo a vocês dois receberem o coração confortado do irmão que lhes será sempre, sempre muito agradecido, Cláudio Gianelli. Esclarecimentos: pais, Mário Gianelli, Benedito dos Santos Gianelli, esposa Zilda de Souza e Silva Gianelli, filhos Eduardo de Souza e Silva Gianelli, Fábio de Souza, Silvio de Souza, Vinícius de Souza e Denis de Souza. 5 filhos: irmã Odília de Souza e Silva Ducati, cunhado José Geraldo Ducati, Hospital São Caetano, Rua Espírito Santo, em São Caetano do Sul, São Paulo, Dona Lili, mãe de Gilberto. Valdir de Vicente, nascimento 30 de dezembro de 1956, desencarnação 20 de janeiro de 1982. Desencarnar, momento natural de nossas vidas. De que maneira? Pergunta. Atitudes, ações, resgate? Pergunta. Onde nos enquadramos? Pergunta. Com certeza, nas ações e resgates. Assim foi a partir de Valdir de Vicente. Mãe, já não tenho tantas impressões do acidente em que me envolvi. As luzes decorrentes daquele choque de máquinas estão em minha memória, ao modo de um quadro desbotado pelo tempo, mas as recordações da família querida vivem comigo, solicitamente resguardadas. Procuro disfarçar o assunto perante os amigos daqui,
para que não me suponha demasiadamente fixado num pedaço de céu que foi sempre a nossa união no ar. Valdir chocara-se na traseira de um caminhão quando regressava para o seu lar na cidade de Santos, São Paulo. Evidência em sua carta mensagem à sua mãe e familiares as lembranças de sua reintegração com a existência física. Os espíritos que com ele reconheceram quanto se ama aos que ficaram. Nessa visão, Valdir nos concita que a compreensão precisa estar presente nos que partem e nos que ficam, porque quando se ama, a saudade é doída nos dois lados da vida. Portanto, os que ficam devem estabelecer no campo da recuperação da fé a esperança constante de que o amanhã de Deus será o amanhã de nosso reencontro com os amigos e familiares que estiveram conosco aqui e lá. Valdir de Vicente, desenhista, arquiteto formado pela Escola Mário de Andrade, desempenhava suas funções artísticas em projetos de construções na empresa de propriedade de seu pai. Querida mamãe Teresa, lembrando-me, papai Januário, neste início de carta, peço-lhe me abençoem como sempre. Querida mamãe, vou seguindo bem, amparado pela tia Teresa e por diversos amigos que me descortinam os caminhos novos. A saudade das famílias é um obstáculo difícil de ser extirpado. A criatura pensa que é fácil desprender-se dos entes que se fazem queridos. No entanto, quem acredita em facilidade nos assuntos a que me refiro desbarra com a sensibilidade que mora por dentro do coração e exteriorizando-a, especialmente aqui na vida nova que estou vendo, se vê sob forte abalo, porque, em verdade, muitos qual me acontece se voltam para a vida física e procuram se acomodar com a realidade. Nossa reintegração com a existência física reconhece quanto se ama os que ficaram. Registramos então uma espécie de conflito compreensível. Estamos gratos aos benfeitores que nos entretecem as atividades para a aquisição de conhecimentos novos. No entanto, pelo amor, continuamos ligados ou quase presos aos que se encontram na retaguarda, e o processo de evolução e aperfeiçoamento quase chega a cair em colapso ante as nossas próprias indecisões. Nota a querida mamãe a lembrar-me. Entretanto, responda a todas as suas reflexões sem possibilidades de evidenciar-me sem fazer humorismo de minha parte. Me sinto à maneira de um aparelho radiofônico a qual faltassem válvulas capazes de sonorizar as palavras que deveria emitir no desempenho de suas funções regulares. Isso quer dizer que as minhas saudades são quais essas que lhe povoam o íntimo. Mãe, já não tenho tantas impressões do acidente em que me envolvi. As lutas decorrentes daquele choque de máquinas estão em minha memória, ao modo de um quadro desabotado pelo tempo, mas as recordações da família querida vivem comigo, solicitando retaguardas para poder disfarçar o assunto perante os amigos aqui, para que não me suponham demasiadamente fixado num pedaço de céu que foi sempre a nossa união no lar. Contudo, por dentro de mim são de tal maneira vivenciados por meu novo modo de ser que parece carregar uma chama inapagável no coração. Sei que o seu carinho maternal me compreende, porque em meio das nossas reuniões domésticas, percebo o seu pensamento centralizado, imaginando como seria diferente a nossa alegria se a desencarnação tivesse vindo buscar-me. Afirmo tudo isso para que a sua bondade me sinta tal qual sou presentemente, um viajante que chegou a uma terra que não lhe era conhecida e teima debalde em voltar para casa, sem meios de fazer essa viagem e regresso. É muito difícil expressar o que lhe digo, porque as palavras da terra foram feitas para as situações da terra e para externar os pensamentos e emoções de espiritualidade. Onde me mantenho agora, as expressões verbais do mundo não se ajustam à verdade. Muitos amigos imaginam o mesmo, qual me sucede a lamentos
e lamentamos essa impossibilidade de nos mostrarmos como somos e como estamos. E apesar de tudo, sei que, embora sem frases que me definam o presente, o seu amor de mãe me entende e me traduz no campo das vibrações que me guardam a propriedade de refletir a alma sem quaisquer conceitos propriamente terrestres. Pelo sentimento, estamos juntos e desejo imensamente confiar na nossa união permanente. Sigo tanto quanto se me faz possível a vida, iluminado da bênção do Beto e da Fernanda, pedindo a Jesus os conserve sempre unidos e felizes. A Azinha, querida irmã, frequentemente me recorda e faço o possível para senti-la contente ao lado de nosso Ferreira. Acompanho nosso Duda José Roberto com assiduidade, diminuindo-lhe os motivos de preocupações para todos os nossos. Busco os meios de me fazer lembrado no espelho dos pensamentos tal as saudades que andam comigo em meus dias novos aqui no mundo espiritual, onde aprendemos a fazer o que se pode e não o que se deseja. Não bastante as minhas observações, estou bem com a dedicação do seu carinho e dos irmãos perfeitamente em dia, porque não posso mudar o meu jeito de ser. Os amigos estão incluindo nesse relatório dos meus sentimentos. Luiz e nosso Regi e os demais residem na minha casa íntima de lembrança, esperando em Deus que todos se encontrem felizes. Mãe, o papai Januário permanece igualmente em meu carinho, como não pode deixar de ser, e o seu coração parece palpitar dentro do meu. Efetivamente, a desencarnação nos modifica o ambiente externo, mas não nos muda o campo íntimo, no qual a nossa vida se articula todos os dias. Não posso esquecer o nosso Wagner e formulo votos a Jesus para que ele se encontre fortalecido e bem disposto. Alguém poderá talvez asseverar que minhas palavras se revestem de um cunho pessoal tão grande que não consigo senão falar na família e nos companheiros mais íntimos. Entretanto, não é bem assim. Estou dialogando com a sua bondade, com isso dou aos irmãos de fé em Jesus as notícias de que possivelmente lhes acontecerá quando forem chamados à vida maior. Vê-se que o céu continua tão belo e indevassável como antes, mas nossos objetivos imediatos estão no mundo mesmo. Estamos onde se encontram aqueles que se fazem as forças de nosso amor. Para o seu carinho tudo o que digo terá uma especial significação, e creio que telepaticamente nos entendemos sempre. Peçamos a proteção de Deus de uns para com os outros e estejamos confiantes no futuro. Agradeço ao nosso irmão Augusto, que muitas vezes tem sido aqui nosso consultor e companheiro. Ele é que me incentivou a vir até aqui para conversar consigo, e quero assinalar aqui o meu reconhecimento. Querida mamãe, as saudades são reflexo do que foi para nós a felicidade. Por isso, peço-lhe transmitir a todos os nossos entes amados meu carinho e gratidão de sempre, sem esquecer de enviar muito carinho ao papai Januário. Para o seu devotamento de mãe, deixo-lhe nestas páginas todo o coração repleto de amor e ternura de seu filho, Valdir de Vicente. Esclarecimentos: pais, Januário de Vicente, Tereza de Vicente. Irmãos: Carlos Alberto de Vicente, Terezinha de Vicente, Zinha, José Roberto de Vicente, Wagner de Vicente. Cunhada: Fernanda de Vicente. Cunhado: José Ferreira Leite. Sobrinho: Reginaldo de Vicente, Regi. Luiz, companheiro de viagem que estava no carro na ocasião do acidente. Tia Tereza, Maia, desencarnada. Augusto César Neto, filho de Holanda César, desencarnado. Edilson Cássio de Lima, nascimento 25 de novembro de 1967, desencarnação 2 de junho de 1988.
Jovialidade e juventude não faltava a este moço Edilson, sempre rodeado de amigos carismáticos. Granjeava nas amizades respeito e dedicação. Suas impressões sobre sua vida causavam sérias preocupações aos familiares, pois Edilson repetidas vezes configurava sua existência como um curto período. Tinha consciência de sua partida ainda jovem, comentando com frequência que não chegaria a casar-se e ter filhos. Em um encontro religioso de jovens, Edilson no final se comoveu muito e em prantos dizia precisar estar em paz com Deus, pois sua hora estava perto. Tanto que aos 18 anos de idade fez questão absoluta de doar suas córneas, desprendido e despreocupado, e preocupado com o próximo, constantemente doava seus objetos pessoais. Suas impressões se cumpriram quando, em 2 de 6 de 1988, convidado a participar de uma partida de futebol de salão, acompanhou um amigo vizinho de sua residência na garupa de sua moto, em virtude da sua estar danificada. No cruzamento de uma das ruas ali perto existente, um ônibus, desobedecendo o sinaleiro, avançava e colide com a moto, deixando como única vítima fatal Edilson, sendo que seu companheiro fraturou uma das pernas. Seu respeito e reconhecimento aos entes amados fizeram dele um filho querido, principalmente por compreender a ausência de seu pai do lar desde a idade de 8 anos. Mesmo assim, demonstrou seu carinho quando se refere aos pais, no desejo de uni-los em seu íntimo. E na mesma mensagem, o carinho e reconhecimento aliando-se ao papai Almério, demonstrando que seu coração está junto a essa alma querida que lhe amparou como o seu próprio filho no complemento do seu lar, e o desejo de enviar à sua mãe a saudade de um filho reconhecido. Querida mãezinha Sônia, penso no papai almejando o desejo de uni-los em meu íntimo e pedir-lhes para que me abençoe. Agora sei que as pessoas da vida física sentem a nossa presença através das nossas vibrações de amor, e aqui na vida espiritual acontece mesmo. Notamos que os pensamentos daqueles que nos amam nos rodeiam e nos auxiliam. Digo isto, mamãe Sônia, porque registro as suas preces, as suas saudades que efetuam o verdadeiro intercâmbio entre nós. Sei que o seu coração está sempre voltado para mim e agradeço-lhe tudo quanto faz por minha tranquilidade e aceitação. Mamãe, a lembrança da moto já se desfez em minhas ideias. O desastre, a princípio, foi algo muito doloroso, mas procurei superar os últimos vestígios do triste acontecimento. Confortado pela dedicação de minha bisavó Ana com os tios, que me acolheram na hora em que mais necessitava de aconchego e família. Trouxe a sua imagem de mãe na memória e com seu amor estão igualmente em mim nas melhores recordações. As queridas irmãs Elaine e Érica, sem me esquecer da querida sobrinha Aline. É verdade que voltei cedo da vida espiritual, mas aqui tenho aprendido que Deus, por suas leis, realiza o melhor em benefício de todos. Suas preces me estimulam a começar em algum trabalho que minha bisavó Ana me auxiliará a escolher. A saudade ainda é muito pesada e muito grande em meu espírito. De rapaz habituado a sonhar com um futuro que eu não sabia qual fosse. Agora meus desejos se voltam para diversos campos de atividade de minha vida nova. E peço-lhe não chorar por mim, estou bem. A sua bondade já descobriu que a razão mais elevada é o trabalho em favor dos outros. E para mim é uma benção vê-la costurando com tanto carinho para as crianças. Sinto que as suas queridas mãos estão agindo no auxílio a pequeninos irmãos meus. O seu devotamento ao trabalho me inspira novas aspirações de fraternidade. Me sinto feliz com isso. Mãezinha, beijo às queridas irmãs Elaine e Érica, juntamente de Aline e meus avós. E porque a emoção agora me assume a cabeça, e tão grande é a minha saudade, que peço a Deus nos abençoe e nos fortaleça. Com o papai Américo, peço-lhe receber o coração saudoso de seu filho que segue melhor e se sente sempre agradecido ao seu amor que me ilumina os caminhos da vida maior. Beijo a todos com amor. Edilson Cássio de Lima. Esclarecimentos: pais Eduardo Teixeira Lima, Sônia Fátima da Silva Freitas,
irmãs Elaine Cássia, de Lima e Érica Freitas, padastro, Almério Cândido de Freitas, sobrinha Aline Soares, filho de Elaine, bisavó Ana da Conceição, desencarnada em 11/8/1919, aos 47 anos de idade. Marco Antônio Pereira da Costa, nascimento 23 de abril de 1966, desencarnação 20 de agosto de 1985. Marcão, assim os amigos o chamavam. Dono de uma simpatia em comum, Marcos, em sua pouca idade, granjeou nas ligas esportivas um fã-clube das amizades, que soube fazer o reconhecimento por seu porte atlético, onde seu desempenho nas atividades esportivas dele fizeram um dos desportistas mais queridos na agremiação do Clube Espéria, em São Paulo. Não se distraía com as obrigações de filho e, preocupado com sua vida futura, aplicava-se nos estudos com carinho e responsabilidade, provando tal fato com o seu ingresso na OSSC, onde cursava o primeiro ano de medicina. Gostava muito de música e participava ativamente de um grupo musical formado por amigos. Seus pais, em agradecimento a esse filho feliz por lhe trazer muitas alegrias, enquadrados em suas responsabilidades, presentearam-no com uma perua Paraty, ok, veículo com a qual 2 dias depois, precisamente nas vésperas do Dia dos Pais, saiu para um passeio e a estreá-la, juntamente com sua namorada e um casal de amigos. Quando retornava inesperadamente ao fazer uma curva, o veículo rabeou chocantes com a guia vindo a capotar. Marcos bateu a cabeça, sofrendo uma fratura craniana, forçando uma internação de 10 dias na UTI do Hospital 9 de Julho, vindo a falecer. Sua namorada e o casal de amigos nada sofreram e até hoje não entendem como o veículo pôde capotar na baixa velocidade com que estava. Sabemos nós que o que se passa nas leis de Deus quando fatos como esse e outros mais se deparam ao nosso conhecimento? Pergunta. Querido papai Gaspar e querida mãezinha Adélia, abençoe-me como sempre. Venho de certo modo recapitular os comunicados que tenho tido o reconforto de transmitir por nossa irmã Sully no lar Oficina Augusto César. Às vezes não consigo dilatar o que escrevo para melhor compreensão do que eu esteja dizendo ou desejando dizer. Entretanto, minha felicidade é enorme com a possibilidade de endereçar-lhe as minhas palavras. Tenho aprendido algumas lições em minha vida nova e minha avó Ana me empresta valioso apoio nesse sentido. Isso porque despendemos, principalmente no meu caso, muito tempo na recomposição de nossas forças. Para quem estacionou por muitos dias ou muitos meses no leito de sofrimento, o desprendimento gradual do espírito vinculado à vida física é quase espontâneo e natural. Com grande alívio para o paciente e para aqueles que o assistem, porque em tais ocorrências a doença ou a inadaptação do corpo favorece o desprendimento a que me referi. Esse, porém, não foi o meu caminho de volta ao grande lar. O choque da desencarnação repentina no acidente, que me marcou a memória, me criou problemas que só o tratamento longo com a assistência de minha avó Ana, que isso me fez a dedicada enfermeira, consegui superar. Isso me atrasou o relógio das lembranças e ainda hoje luto comigo mesmo quando se trata de alguém, de algum acontecimento que me compele a recordar. Efetivamente, a chegada de alguém à Terra a fim de se corporificar exige uma porta com circunstâncias diversas, mas com igualdade nos processos que nos conduzem a novo berço. Mas a saída do espírito no regresso à espiritualidade possui milhares de portas diferentes, porque a liberação da alma se realiza com todas as lembranças que se lhe fazem inerentes.
Cada qual se despede do mundo físico de maneira diferente. Eu me vi matriculado entre aqueles que foram impelidos à desencarnação de jato, sem nenhuma preparação para isso. Esses conflitos da criatura para com ela mesma dificultam a solução rápida dos problemas que se carregou. Nesse aspecto, a vovó Ana e o meu avô Antônio têm sido meus professores, a fim de que se me fixem as experiências que devo guardar em meu próprio benefício. A bem dizer, quase todos os dias temos lições novas e compreendo por isso os meus obstáculos para expressar-me com facilidade. Saberá, porém, o meu pai Gaspar que não poderíamos estar separados. Intuitivamente compreende que o filho ainda imperfeito, embora o acompanha tanto quanto possível, de modo a preservar-lhe as forças e resguardar-lhe a tranquilidade. E não podemos esquecer que a nossa querida Ana, a filha do coração, nos trouxe o estimado Antônio, que na essência é outro filho a inspirar em meus pais a confiança na vida. E tenho até quem me preencheu o lugar, então, vazio. A nossa querida Amanda, que é um sorriso de Deus em nossa casa. Pais queridos, enfrentemos as nossas provas com paciência e coragem. Lembre-se o papai Gaspar, que continua a ser o seu companheiro de sempre, cooperando tanto quanto se me faz possível para que a harmonia permaneça conosco. Além de tudo, prometo sufocar as minhas muitas saudades, transformando-as em esperanças iluminadas de amor à frente do futuro que nos espera. Aceitemos os desígnios de Deus a nosso respeito e Deus atenderá aos nossos propósitos, convertendo-nos com anseio em realidade. Peço à mãezinha Adélia não permitir que as lágrimas me molhem o coração ainda frágil para conter as emoções dos tempos últimos. Tenhamos uma atitude plenamente construtiva perante o mundo e a vida e sigamos adiante, convencidos de que a vida idealizada por nosso Criador e Pai não é simplesmente para a margem do caminho, não é simplesmente parar à margem do caminho no progresso, sem o desassombro de não seguir adiante, nos afazeres constantes dos que buscam a paz e a verdade. Ficarei satisfeito se nos reúnam estas minhas páginas ao Antônio e à nossa Ana, para que se esclareça quanto aos problemas da vida superior. Querido Pai, as minhas saudades são imensas, entretanto, acima das saudades entre nós tem o contexto das provas pelas quais devemos passar. Ficamos muito contentes de sabê-los afinados com um grupo de pessoas de afinidade e compreensão. Tanto a fazer e conhecer que não nos é possível malbaratar o tempo sem aproveitá-lo em nossa própria edificação. Assuntos novos todos aqui temos a saciedade. No entanto, assunto novo não é presentemente o que se nos aconselham. Vale, no entanto, acima de tudo, a aquisição dos conhecimentos que nos valorizarão a vida. E somente disso será justo integrar novo campo de estudos valiosos a que me refiro para nossa própria edificação. Da curva que o nosso carro venceu desastradamente, pouco me lembro. Já fiz longo esforço para atingir o esquecimento do acontecimento em que fui despojado do meu corpo físico e por isso desejo apresentar-me diante dos pais queridos e dos queridos irmãos Ana e Antônio com meus valores capazes de incentivá-los para a elevação espiritual. Aguardemos trabalhando. Queridos pais, envio a querida sobrinha um beijo emoldurado em minha ternura e aos irmãos pés transmitam meu beijo de carinho e gratidão com o mesmo amor. Com o mesmo amor que nos uniu sempre, peço receberem a alma toda do filho que não os esquece, Marco Antônio Pereira da Costa. Queridos pais, peço-lhes, me abençoem. Continuo muito agradecido do auxílio que recebi da reunião que compareci para refazimento. Devo uma explicação que seria mais compreensível aqui na espiritualidade. Quando me aproximei das nossas irmãs médiums, no propósito de registrar os meus agradecimentos, fui auxiliado por duas benfeitoras. A médium Sully me emprestou forças automaticamente para materializar a minha mão para grafar por meio da médium Marilu
as palavras com que me foi possível configurar o meu estado de alma e fiquei muito agradecido a ambas. Meu braço estava quase inerte, a mão por assim mesmo, consequentemente não conseguia se movimentar. A irmã Súlia estava em oração e irradiava as energias de que eu estava carecendo, e assim que me vi em condições de escrever, vali-me da cooperação espontânea que a irmã Marilu prontamente me oferecia. Tentando manifestar o meu reconhecimento, ocorreu-me a lembrança, a querida benfeitora que me amparou primeiramente, fazendo-me reviver a mão de que eu necessitava, a maneira da criança que se fixa no doce de que se alimenta, esquecendo as tarefas de quem lhe preparou os meios necessários para se beneficiar. Peço desculpas por haver esquecido de que me valera de uma dupla generosa de corações, sem mencionar a benfeitora Marilu, da minha euforia ante a possibilidade de algo falar de minhas pobres notícias. Na Terra, muitas vezes assinalamos o amparo do médico que nos atende às necessidades, esquecendo-nos do farmacêutico que nos compõe medicamento endereçado às nossas melhoras. Foi o que aconteceu em meu caso, porém, tento reparar o meu lapso de memória, agradecendo muito sinceramente às duas benfeitoras que me prestaram um abençoado serviço. Querida mamãe, envio carinho ao cunhado, o irmão e a nossa Ana e a querida sobrinha Amanda, e peço aos pais queridos a guardarem no coração o reconhecimento que lhes trago com as minhas preces a Deus pela paz em favor de nós todos. Muito amor e gratidão do filho que lhe deve tanto, Marco Antônio Pereira da Costa. Esclarecimentos. Pais: Gaspar Pereira da Costa, Adelina Sacane da Costa, irmã Ana Cristina da Costa Nero, cunhado Antônio Francisco Nero, casaram-se 6 meses após a desencarnação de Mauro. Marco, vovó Ana da Costa, tataravó paterna, desencarnada há mais de meio século. Vô Antônio da Costa, paterno, desencarnado em 19 de 9 de 1975. Sobrinha Amanda da Costa Nero, renascimento espiritual pelo médium Franciscano Xavier.